Continuando de onde paramos no último vídeo da série sobre High School DxD, neste vídeo de hoje estarei concluindo o volume 5, que para quem não tá ligado, o volume 5 foi um dos volumes adaptados na terceira temporada de DxD, e eu tô tentando consertar essa adaptação aqui nesta série, pelo menos detalhando o que não foi adaptado no anime. E sem perder o velho costume, se quiser apoiar o canal com algo além de sua inscrição, considere virar um membro, eu agradeço muito o seu apoio. Lembrando também que a playlist com todas as partes anteriores deste resumão estará sempre na descrição do vídeo. Dito isso, vamos para a conclusão do volume 5. Após os acontecimentos com as irmãs Nekomata, foi organizado um torneio festivo de Rating Game entre os jovens demônios promissores, com os participantes sendo a equipe da Rias, da Sona, do Diodora, do Sairaog, do Zephyrdor e da Sekivaira Agares. Sendo que tivemos esse torneio durante a terceira e quarta temporada do anime, mas eles mudaram alguns eventos, como o fato de não ter o Rating Game contra a equipe da Sona. Por isso, é sempre mais recomendável você começar a ler a novel de DxD a partir do volume 5, que é o pós-segunda temporada. Mas beleza, nesse volume foi definido os confrontos que estarei mostrando em tela, com a rodada preliminar sendo a equipe Gremory versus a equipe Citri, e a equipe Bael versus a equipe Glazia Lobalas, e por fim a equipe Astaroth versus a equipe Agares. Dito isso, nesse volume 5 o foco foi apenas na batalha da equipe da Rias versus a equipe da Sona. Estarei listando em tela os membros das duas equipes, que lembrando, nessa época o Issei ainda não tinha pleno controle do seu Balance Breaker, então tudo poderia ser decidido através de estratégias e não de força bruta. Com a equipe da Sona sendo composta por humanos reencarnados como demônios, com seu maior destaque sendo o Sagi, o portador da Sacred Gear do Vitra, que é um dos 5 reis dragões. No entanto, assim como o protagonista, nessa época do volume 5, o Sagi ainda não tinha um grande controle da sua Sacred Gear, então não seria de grande ajuda nesse momento, né? Com o local desse Rating Game sendo dentro de um shopping localizado perto da Academia Kuou, com a regra básica sendo derrotar o rei adversário. Além disso, tinha mais duas regras especiais, com as equipes não podendo destruir o local da batalha e com o Gasper não podendo beber o sangue do Issei, já que o Gasper não tinha controle total de suas habilidades na época, e poderia ser algo perigoso não só para a equipe da Sona, mas para a própria equipe da Rias também. E por causa disso, no início da batalha, o Gasper foi ordenado pela Rias a se dividir em vários morcegos, para descobrir a localização da equipe da Sona, com a estratégia da Rias sendo usar o Issei e a Koneko como distração, e enviar o Kiba e a Xenovia como força principal de combate. No entanto, a Sona conseguiu antecipar esse movimento da Rias, e primeiro atraiu o Gasper para o mercado do shopping, onde ele foi incapacitado por simplesmente alhos, algo justo para combater um vampiro, né, totalmente efetivo. Assim, tendo antecipado a estratégia da Rias, a Sona acaba enviando sua força principal de combate, composta pela Tsubasa Yura, a Tsubaki Shinra e a Cavaleira Tomoe Meguri, para confrontar o Kiba e a Xenovia. Isso enquanto enviava os peões Sagi e a Nimura para lutar contra o Issei e a Koneko, com a Koneko usando seu Senjutsu para derrotar a Nimura. Isso enquanto o Issei e o Sagi se enfrentavam pela primeira vez em DxD, com o Sagi usando sua própria força vital como fonte de energia, para disparar ataques contínuos de magia no protagonista. No entanto, pelo fato do Issei ter absorvido uma joia do dragão branco no arco da reunião das três facções no volume 4, o protagonista ganhou uma habilidade chamada de Dividing, que reduz pela metade os ataques mágicos, ganhando uma certa vantagem sobre o Sagi nessa batalha. Ainda mais após o Issei ativar o seu Balance Breaker, e mesmo com o Sagi usando sua habilidade de linha de absorção para enfraquecer o protagonista, o Issei ainda conseguiu acertar um soco concentrado de energia em cheio na cara do Sagi, assim derrotando o seu oponente, literalmente um One Punch, né? Por outro lado, falando sobre a Xenovia, ela foi derrotada após a Yura incapacitar o seu poder usando a reversão, que transformou os ataques sagrados da espada da Xenovia em ataques de poder demoníaco. Além disso, a Tsubaki usou sua Sacred Gear dos espelhos para multiplicar um ataque da espada Ascalon e enviar de volta para a Xenovia, assim derrotando a heroína sem grandes problemas.
Que vale ser mencionado, o Issei tinha o costume de emprestar a espada Ascalon para a Xenovia, já que a heroína não tinha total controle dos poderes da Durandal nessa época, pelo menos nessa época do volume 5, né? E antes da derrota da Xenovia, ela havia entregado a Durandal ao Kiba, sendo que ele combinou sua aura com outras espadas demoníacas, assim criando a Durandal Birth, usando essa espada para derrotar 3 membros da equipe da Sona, que eram a Tsubasa, a Tomoe e a Tsubaki. O problema aqui é que a Sona conseguiu bolar um plano para derrotar o Issei, visando que a derrota do protagonista poderia afetar o poder bruto da equipe da Rias, e além disso desestabilizar mentalmente cada uma das heroínas, né? Fora que o poder da linha de absorção do Sage ainda estava enfraquecendo o Issei, com a Aze até tentando salvar ele, mas a Momo havia usado sua habilidade de reversão para tornar a cura da Aze em literalmente dano, assim derrotando tanto a Aze como também o protagonista. E essa habilidade de reversão não é algo único de uma personagem, porque ela foi usada por mais pessoas da equipe da Sona, sendo que foi parte do plano dela. Por fim, após a eliminação do Issei, isso acabou causando um efeito bem inesperado para a equipe da Sona, já que isso só fortaleceu a determinação dos membros restantes da equipe da Rias, principalmente falando sobre a Akeno, que em meio ao choque por perder o Issei no meio da batalha, isso deixou a heroína com muita raiva e graças a isso ela teve um aumento no seu poder de raio, assim como a Akeno derrotando a Kusaka e distraindo a Shinra para o Kiba dar o golpe final com a espada Durandal. Já nos mostrando que em pleno volume 5, o Issei já poderia afetar muito o psicológico da Akeno, e no decorrer de toda a história de DXD podemos ver que a Akeno é a garota mais dependente do protagonista, dando esse sinal já desde os primeiros volumes da obra. Mas bem, por fim, havia sobrado apenas a Sona no campo de batalha, e da equipe da Rias ainda havia a própria Rias, a Akeno, a Koneko e o Kiba, o que levou à desistência da Sona, já que sozinha ela não poderia fazer muita coisa e admitiu sua derrota. Mas beleza, após tudo isso, seja desse vídeo como também do vídeo passado, vamos para a conclusão do volume 5, a conclusão final realmente. No final desse volume temos a ilustre presença do deus Odin no hospital onde o Issei estava internado após a batalha, com o deus nórdico fazendo algumas piadas sobre os Oppai da Rias, mas sendo repreendido por uma valquíria que o acompanhava, que sim, era Rose Wise. O fato é que o Odin deu alguns conselhos ao Issei e a Rias, sugerindo que a juventude deveria aprender tanto com os desafios quanto com os prazeres da vida, basicamente. E além disso, no capítulo final desse volume temos um gancho para o próximo arco, com a aparição do Diodor Astaroth, que já tinha alguma ligação com a Ásia anteriormente, se revelando ser o demônio que a heroína havia curado e que ocasionou na sua expulsão da igreja. E assim encerramos esse volume 5, que como podemos ver, essa parte do Raging Game contra a equipe da Sona simplesmente foi cortado da terceira temporada. Por outro lado, o mangá de DXD adaptou esse Raging Game, só que após esse arco o mangá foi simplesmente cancelado pelas baixas vendas, sobrando apenas a Light Novel. Mas eu vou tentar esclarecer todos os arcos da terceira temporada aqui nesta série, assim como foi com o vídeo de hoje e o vídeo passado. Por isso, inscreva-se, confira o sininho, vire membro e até uma próxima.